Infelizmente, muitas pessoas defendem a ideia de que o ser humano é apenas um produto do acaso. E talvez por isso mesmo cria-se essa confusão e ameaça à própria identidade. Para eles, é difícil aceitar que somos parte da criação consciente de Deus. Isso significa que a natureza humana, ela possui um significado, existe nela uma essência, existe uma identidade fundamental que não depende de opiniões ou sentimentos passageiros ou pensamentos ideológicos. Quando o ser humano perde essa referência espiritual, ele corre o risco de tentar reconstruir sua identidade apenas com bases em percepções momentâneas. E nesse processo, ele pode acabar se afastando ainda mais de si mesmo. Muitos, então, na ilusão de encontrar-se, eu vou fazer isso porque eu vou ser feliz, ele acaba se distanciando da sua essência. Nos últimos anos, algumas pessoas que passaram por processos de transição de gênero relataram suas experiências de arrependimento. Vou citar algumas delas. Nós temos o caso de Keira Bell. Esse é um dos casos mais citados no debate internacional. Ela começou a questionar sua identidade na adolescência. Foi encaminhada ao serviço de identidade de gênero da clínica Tavistock, ou seja, do hospital especializado em saúde mental e psicoterapia na Inglaterra. Ela recebeu bloqueadores de puberdade aos 16 anos. Iniciou testosterona aos 17. Realizou mastectomia dupla aos 20 anos, ou seja, removeu os 2 seios aos 20 anos. Posteriormente, decidiu detransicionar. E a palavra é até difícil para falar, o detransicionar. Vamos explicar um pouquinho isso aí. Ela afirma que estava lidando com depressão e dificuldades emocionais na adolescência. Ou seja, ela fez a transição de sexo e a detransição é voltar ao que era antes da transição. E ela fala que ela estava lidando com depressão e dificuldades emocionais na adolescência, acreditava que a transição resolveria seus conflitos, e por isso então ela decidiu, não compreendia totalmente as consequências médicas permanentes. Ela levou o caso aos tribunais britânicos no processo conhecido como Bell Tavistock, é um nome difícil, que é o nome do hospital, que iniciou um debate internacional sobre o tratamento em menores. Foi aí que passou a questionar essa questão quando menores são envolvidos. Tem o caso também de Chloe Cole. O anterior ocorreu no Reino Unido, mas este caso agora, que é o caso de Chloe Cole, esse sim, foi na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela começou a identificar como menino aos 12 anos. Iniciou bloqueadores de puberdade aos 13, passou a usar testosterona aos 14, realizou mastectomia dupla aos 15 anos. Ou seja, tirou 6 aos 15 anos. Mais tarde, ela decidiu interromper a transição. Ela afirmou que era uma adolescente lidando com depressão, ansiedade e problemas de identidade. Acreditava que a transição resolveria seu sofrimento. Hoje vive normalmente como mulher. Desistiu da transição e tentou voltar atrás. Ela se tornou uma das vozes mais conhecidas do movimento de detransição, ou seja, depois de ter feito a transição, voltar atrás. Também nós temos outro caso, que é o caso da Walt Heyer, também dos Estados Unidos, um dos primeiros casos conhecidos, foi o dela. Ela nasceu homem, passou por cirurgia de redessignificação sexual na década de 1980 e viveu vários anos como mulher. Posteriormente afirmou que a cirurgia não resolveu seus conflitos psicológicos. Mais tarde voltou a viver como homem e escreveu livros sobre sua experiência. Nós temos também um caso na Espanha, em Barcelona, ocorreu no ano 2022, 2023, o caso de Sebastián, um adolescente espanhol que posteriormente declarou arrependimento após um processo de transição que ganhou repercussão em debates como o tratamento de afirmação de gênero em menores na Espanha. Então ela era uma menina, aí fez a transição, passou a se chamar Sebastián,
mas aí depois ela se arrependeu porque ela viu que não era aquilo que ela imaginava. Segundo as reportagens e entrevistas divulgadas na mídia espanhola, ela iniciou a transição ainda na adolescência, passou por tratamentos hormonais e procedimentos médicos, posteriormente percebeu que não desejava continuar vivendo como homem, alegou que não recebeu a avaliação psicológica suficiente antes das intervenções médicas. Ela então entrou com uma ação pedindo indenização ao sistema público de saúde da Catalunha, argumentando que houve falhas no acompanhamento médico e psicológico durante o processo de transição. Então você encontra na sociedade, infelizmente, políticos, ideólogos que vão romantizar muito essa situação e acreditam que assim vão resolver o que está na essência do ser humano, o que não está na decisão de alguém por eles, mas algo que está dentro deles, e que isso pode ser resolvido quando eles passam a se conhecer melhor quem são, e não simplesmente, eu sou assim, me sinto mal, então eu vou mudar porque a minha felicidade ela é simplesmente fazer a mudança do que é natural em mim. Histórias como essas costumam ter alguns elementos comuns, né? Primeiro, essas pessoas quando chegam a essas decisões, conflitos de identidade na adolescência, depressão ou ansiedades prévias, expectativa de que a transição resolveria os problemas emocionais e as dificuldades ao lidar com consequências permanentes. Isso é estatística, fizeram pesquisa e identificaram. Independente disso, muitas pessoas acreditam que estão passando por problemas muito sérios, muito graves, não têm uma estrutura emocional para lidar com aqueles problemas e partem para uma fuga, a primeira que aparece. A seguir, vamos ver aí duas pessoas que passaram por essa transição. Eram dois homens e eles fizeram essa transição de sexo e eles contam as experiências que eles tiveram com esse acontecimento. Elas passaram pela transição de gênero, compartilham suas experiências y reflejen sobre el camino que percorrieron. Vamos a ver. Yo soy Sandra Mercado, soy un hombre, aunque tenga este estereotipo tan femenino. Lo que yo, a mí mismo me digo, soy un macho X y biológico. Y bueno, mi historia de vida es un poco peculiar, por así decirlo. Desde que tengo uso de razón siempre fui gay. Siempre me gustaban los hombres y luego nos metemos más en el tema de mi vida si queréis, me podéis preguntar lo que queráis. A través de mucho rechazo social, sobre todo familiar, maltrato de mi padre y muchísimas historias, acabé desarrollando homofobia interiorizada. Rechazar mi propia homosexualidad, ¿no? Y creer que mis gustos, lo que culturalmente conocemos como feminidad, mis gustos es ser mujer. Y bueno, a raíz de eso, cuando yo empecé lo que es una transición, digamos, social, porque el sexo biológico no se puede cambiar, cuando empecé a ir a los médicos y tal, ellos me reafirmaban que realmente había nacido en un cuerpo equivocado. Luego entramos en materia, pero con el tiempo, cuando me di cuenta de que a pesar de todo lo que he hecho, sigo estando mal de disforia y de mi trastorno y que realmente no he podido cambiar de sexo, eso me ha generado darme cuenta de una realidad que antes no veía. Y actualmente lo que hago desde hace ya bastante tiempo, 4 años, es mostrar pues que existe otra cara de la transexualidad, ¿no? Otra cara, como yo digo, otra cara oculta y también la información real, ¿no? De que las hormonaciones pues es algo muy serio y que realmente no hay medicamentos para las personas trans. Son las hormonas femeninas que les dan a las mujeres, o sea, y aparte las cirugías, la vaginoplastia, pues tienes que mirártelo muy bien. Muchos cirujanos mienten o experimentan como hicieron conmigo. Entonces mostrar un poco más la realidad y no lo que veo a veces por redes sociales, que veo a muchísimas que lo romantizan mucho como que todo es bonito y no es tan bonito. Por eso me enfado cuando los políticos politizan todo esto, porque hay un sufrimiento detrás y los políticos les importa, perdonadme, 4 mierdas el sufrimiento que hay, les importa muy poco. ¿Cuál es la solución? Que no haya ni psicólogos ni psiquiatras, que haya pruebas indubitadas, esa es la puta solución. ¡Esa es la solución! Por ejemplo, lo que me hicieron a mí, un psiquiatra te hace un test, ¿te gusta el rosa o el azul? De pequeño jugabas con coches o con muñecas y ya con eso seguían para ver si eres apto para una vaginoplastia. La operación no repara nada. Vale, lo digo porque... Que no tengo hijos si me opero la vagina. Lo digo porque... Que la angustia vital de no ser madre me acompañará toda la vida. Yo
de verdad, creí ciegamente en los médicos porque yo luché supuestamente para cambiar de sexo, supuestamente para ser una mujer, porque tanto psicólogos como psiquiatras a mí me hicieron creer que había nacido en un cuerpo equivocado por mi forma de expresarme, por mi voz, por mi feminidad. Eso no significa nada. Yo podía haber sido válido como un hombre gay con mi pelo largo y no haber necesitado haber tomado hormonas ni haberme hecho la cirugía. En tu caso, sí. Como el caso de Catalina, que se hizo una colovaginoplastia, que eso es terrible. Ya está, se sigue haciendo. Muchísimas transexuales están sufriendo, llorando, a punto de suicidarse, porque hacen cirugías que son la colovaginoplastia, que es ponerte un colon ahí abajo, que eso es terrorífico, y lo están pasando muy mal. ¿Qué es realmente ser mujer entonces? Como he dicho antes, cuando el cirujano me hizo la segunda cirugía, me sentí como un conejillo de indias, que me cambió la uretra de sitio, que no te dicen nada, y empiezas a observar muchas cosas, y empiezas a ver que muchas transexuales están mal de salud, que lo están pasando mal, que después de la cirugía siguen teniendo mucha disforia, y siguen rechazándose aún su cuerpo y tal. Entonces, ¿realmente qué es ser mujer? ¿Qué es ser mujer realmente? Y dije, bueno, es que realmente ser mujer es nacer hembra XX. Así que dije, realmente me siento pues como estafado, me siento como una estafa, porque realmente cuando tú vas a las unidades de género y vas haciendo la transición y vas tomando las hormonas, pues eso, tienes contacto con los médicos y todo. Pues claro, yo supuestamente había nacido en un cuerpo equivocado. Luego cuando te empiezas a informar, no se nacen en cuerpos equivocados. Yo no nací en un cuerpo equivocado. Yo tampoco. Yo nací con mis cromosomas XY porque soy macho biológico y eso no se puede cambiar. Entonces todas estas reflexiones, cuando yo, como te digo, cuando empecé a ver todo esto, fue para mí muy doloroso. Lo pasé realmente muy mal. Ahí fue cuando me di cuenta de todo realmente. Eu sendo uma pessoa branca, vivendo tudo que eu vivi como uma pessoa branca. Agora, aos 32 anos, decido me maquiar, me travestir como uma pessoa negra, me maquiando e deixando só o fora aparecer. E aqui eu pergunto, e agora? Eu virei negra? Eu senti o desprezo da sociedade por uma pessoa negra que jamais deveria existir? Eu te pergunto, você que está me assistindo, eu me pintando de negra, sinto na pele a dor que uma pessoa negra sentiu pelo racismo, por não conseguir um trabalho, um emprego. Eu tenho uma tia, inclusive, que antes dos anos 90 foi atrás de um emprego, e ela é negra. E ela disse que na entrevista de emprego, ela foi ótima. Mas aí, o pessoal que estava fazendo a entrevista disse o seguinte: você é ótima, eu gostaria muito de contratar você, mas você é negra, e aqui a gente não contrata pessoas negras. E aí eu te pergunto, eu estou negra agora? Eu estou sentindo as dores de uma mãe que tem um filho que sofre tudo que sofre na rua por ser negro? Não é isso? Não é essa a luta? Aqui, eu quero justamente mostrar. Não adianta eu me maquiar, eu não sei as dores que vocês passaram. Não adianta eu fingir algo, eu não sei as dores que as mulheres negras lá, naquele evento que tiveram, do governo federal, sentiram quando dormiram no estábulo. Mas agora eu não sou negra. Eu estou pintada de negra por fora. Poxa, eu me reconheço como negra. Por que eu não posso, então, presidir a comissão sobre racismo antirracista? Por que eu não posso defender isso? Por que eu não posso cuidar dessa pauta? E aí eu venho e falo para você, sabe por que eu não posso cuidar dessa pauta? Porque eu não sou negra. Eu não sei as dores da essência que essas pessoas tiveram, as lágrimas que caíram. Eu não sei o que passaram. Eu imagino com muita raiva o que passaram, a dor que viveram. Mas eu não sei o que passaram na minha essência, porque eu não sou negra. E aqui, agora, tirando essa maquiagem, eu digo para vocês, como uma mulher, eu sou uma mulher. Não adianta
se travestir de mulher, e não estou aqui ofendendo transexual, muito pelo contrário, eu estou dizendo, eu sou mulher, eu quero ser vista como mulher, a mulher do ano não pode ser transexual, porque isso está tirando, por exemplo, a mulher que inventou a vacina para a pessoa andar, depois de um acidente, ela é uma mulher, mas alguém tirou o lugar dela para pôr a mulher do ano, uma transexual. Então, o que eu quero dizer aqui? Transexual tem que ser respeitado, sim. A gente está vendo o maior aumento da história de assassinato de pessoas transexuais, que tem que ser respeitados, sim. Eu não quero que nenhum trans passe por nenhuma situação de preconceito. Não quero que nenhum trans seja assassinado por ser trans, nem seja discriminado por ser trans. Mas eu também não quero que nenhum trans tire o meu lugar. Cadê? Não é o meu lugar de fala. Eu sou mulher. Sou mulher, estou grávida e eu não estou me sentindo uma pessoa que gesta, nem tampouco um esgoto da sociedade, nem um imbecil e nem tampouco uma cadela. Estou me sentindo mãe e pela terceira vez. E digo para vocês, mesmo antes da minha primeira gestação, há 16 anos atrás, eu já me sentia mãe dos meus irmãos mais novos, dos meus sobrinhos, porque a gente, mulher, a gente tem esse instinto de mãe, que é uma delícia. E vou falar para vocês, é a palavra que a gente mais fala a vida toda da gente, é a palavra mãe. Não é pessoa que gesta. Meu filho tem 5 anos, ele chama a mamãe o dia todo. E tem hora que ele me chama, eu digo, o que é, meu filho? Ele me olha e faz, nada. Só pelo prazer de chamar mãe. Já desde bebezinho, a primeira palavrinha que eles começam a falar é mamãe e papai. Tu imagina daqui com uma criança, um bebê, começando a falar. Aprenda a falar, pessoa que gesta. Ele vai crescer, vai para aula de inglês e ainda não vai estar falando pessoa que gesta. Olha, Gailton, deixa a gente ser mãe, ser mulher em paz. Tão triste saber que ser mulher, ser mãe, algo tão bom, tão sagrado, tão importante, incomoda pessoas. Como você, né? Faça o seu e deixa da gente em paz, mulher. Chama a gente de pessoa que gesta, não, a gente é mãe. E nem tão pouco esgoto, nem tão pouco cadela, e nem tão pouco imbecil. Uma pessoa que quer representar a nossa classe, não tem sequer um mínimo de respeito com a gente, fica difícil, hein? Nunca na história da humanidade houve tanta discussão sobre identidade de gênero no mundo inteiro. Entre os casos mais extremos dessa transformação estão casos como esses que passaram por cirurgias irreversíveis, como a vaginoplastia. Por isso é extremamente importante e necessário debater este assunto. Antes de formar qualquer opinião, é importante compreender que essas pessoas viveram e vivem e por que tomaram este caminho. Talvez o fenômeno das identidades contemporâneas não seja apenas uma tendência natural. Talvez seja um reflexo de algo mais profundo, uma crise existencial da humanidade. Uma geração que possui conhecimento, tecnologia e liberdade, mas que muitas vezes perdeu a referência sobre o que realmente é. Talvez o maior desafio do nosso tempo seja redescobrir aquilo que sempre esteve dentro de nós. Que o ser humano não precisa reinventar sua essência. Talvez ele precise apenas conhecê-la. Espero que você tenha gostado. E se gostou, compartilha, para que outros possam chegar a este mesmo conhecimento.